Odeio voar. Sempre odiei desde as primeiras férias em família que fiz com meus pais, que insistiam que era emocionante e divertido. Estava absolutamente apavorado, e continuei assim desde que entrei em pânico naquele primeiro voo, sentindo que estava em cima de uma coisa enorme e pesada que simplesmente se levantava do chão. Parecia tão antinatural, sem mencionar a sensação que tive quando o avião se inclinou para o lado, e tudo o que pude ver foram nuvens de um lado e o chão do outro. Jesus, estávamos tão altos que ainda não consigo entender o quão pequenas as coisas parecem quando você decola. Isso me faz imaginar a sensação de um avião parando e caindo de volta para a terra. Tenho certeza de que realmente envergonhei meus pais naquele dia, e me sinto mal por isso, mas meu pai me assegurou que ficaria mais fácil a cada voo, que eventualmente voar seria tão mundano e entediante quanto viajar de carro. Mas nunca foi assim. Nunca foi mais fácil. A única coisa que ficou mais fácil foi suprimir o que eu sentia. Não podia sentar ao lado da janela, e se me atribuíssem um assento, passava meu tempo na pista implorando para qualquer um que quisesse ouvir para trocar de assento comigo. Lembro de uma vez em que tinha um assento ao lado de uma saída de emergência. Sabe, nesses casos, a comissária de bordo tem que perguntar se você está de acordo em ter aquele nível de responsabilidade. Eles nem precisaram perguntar. Eu fui até a comissária e praticamente disse diretamente para me mover. Em março do ano passado, um parente morreu em um acidente de carro. Foi repentino, um choque, e o funeral foi organizado rapidamente. Devido a compromissos de trabalho, não pude fazer o habitual de pegar o ônibus ou o trem pelo país e fui forçado a reservar um voo. Ou isso, ou perderia o funeral, e não havia jeito de que eu perderia estar lá. Então, relutantemente, arrumei uma pequena mala, peguei um táxi para o aeroporto e embarquei no voo para Filadélfia. Normalmente bebo nos bares do terminal e depois continuo bebendo no voo. Isso sempre ajuda um pouco, mas nunca é suficiente. E foi nesse voo de volta para casa que experimentei a pior turbulência de toda a minha vida. Começou suave, apenas com um pequeno tremor no avião, enquanto os passageiros medrosos como eu se agarravam aos apoios de braço e rezavam para que terminasse. Mas ficou cada vez pior. Quanto mais forte ficava, mais os passageiros ficavam preocupados, e aquele sentimento de pavor, Deus, eu simplesmente absorvi enquanto o avião continuava a tremer. Ficou tão ruim que a comissária de bordo começou a parecer preocupada, e é nesse ponto que senti que ia ter um ataque de pânico total. Sempre me tranquilizava quando havia turbulência, mas as comissárias de bordo pareciam tão calmas, como se isso não fosse nada, com uma expressão de "acontece o tempo todo", exceto olhar para cima e ver as moças com aqueles uniformes impecáveis parecendo aterrorizadas. Jesus, isso me infundiu um medo terrível. Em um momento, o avião tremia tanto que uma comissária de bordo em particular teve que se agarrar aos assentos de ambos os lados do corredor apenas para caminhar pelo avião. Bebês choravam, pessoas literalmente choravam e rezavam para que Deus nos mantivesse todos a salvo. Todo o tempo eu estava apenas pálido, com os nós dos dedos brancos, bebendo as garrafinhas de álcool que havia colocado à minha frente. Mentiria se dissesse que não fiz algumas orações silenciosas, apesar de não ser nada religioso. Então, algo aconteceu que eu nunca tinha visto antes. O avião pegou uma bolsa de ar tão intensa que enviou uma sacudida pelo avião tão forte que literalmente derrubou a comissária de bordo. Ela foi arremessada no ar e bateu a cabeça no teto da cabine. Os passageiros estavam gritando a essa altura, enquanto o sangue começava a escorrer. Agarrei a pobre menina pelo cabelo para colocá-la no chão, enquanto ela tentava e falhava repetidamente em encontrar seus pés. As pessoas tentaram ajudá-la de seus assentos, inclinando-se e estendendo a mão, mas ela estava visivelmente atordoada pelo impacto, a ponto de parecer mais bêbada do que deveria. Estava convencido de que o avião estava caindo. Nunca tinha ouvido falar nem visto nada parecido com aquele tipo de turbulência, e em um momento de terrível clareza, aceitei que ia morrer.
Imaginei meus familiares no funeral recebendo o duplo golpe. A notícia de que um dos nossos parentes havia morrido, apenas para outro morrer em um voo de volta para casa. Essa foi a pior parte, considerando a dor que sofreriam ao saber que eu tinha ido para o grande sono eterno, mas ainda assim estariam sofrendo ainda mais. Então, finalmente, tudo se acalmou gradualmente, e por mais piegas que pareça, quando o piloto veio pelo intercomunicador para nos dizer que tínhamos céu limpo até Filadélfia, a cabine onde eu estava explodiu em aplausos. Não sei o que aconteceu com a comissária de bordo. Quero dizer, imagino que ela recebeu tratamento médico assim que pousamos. Mas lembro de olhar pelo corredor e ver sua cabeça toda machucada, com sangue escorrendo no rosto, misturando-se com o rímel grosso que ela estava usando. Jesus parecia realmente uma cena de um filme de terror. Após aproximadamente 1 hora de voo, pousamos em Filadélfia, e quando todos desembarcamos, quase todos os passageiros agradeceram às comissárias de bordo pelo profissionalismo e serviço. Foi uma loucura como uma experiência assim havia criado um vínculo tão estreito entre todos nós, em um espaço de tempo tão relativamente curto. Quero dizer, algumas pessoas até abraçavam as comissárias de bordo ao partir. Algumas tinham lágrimas de alívio nos olhos, outras riam e batiam nas mãos umas das outras, até brincando sobre como era a montanha-russa mais cara em que haviam subido, e como Six Flags seria decepcionante depois disso. Admito que ri muito dessa última, não porque fosse particularmente engraçada ou verdadeira, mas porque foi uma liberação de tensão. Falo sério quando disse que havia aceitado minha própria morte. Foi o sentimento mais doloroso e angustiante que já senti. Mas mesmo assim, aceitei. Não posso nem descrever a nova oportunidade de vida que surgiu desse estado de espírito que me deu. Até hoje, continuo sendo uma pessoa ligeiramente diferente da que era quando subi naquele voo. Sou muito mais positivo, aproveito ao máximo meu tempo livre e vivo cada dia ao máximo. Mas há uma coisa que não mudou em mim. Algo que nunca mudará. Aconteça o que acontecer. E você já sabe do que estou falando. Ainda odeio voar. Há alguns anos participei de um intercâmbio universitário de 6 meses no qual estudantes japoneses e eu trocamos de lugar para experimentar a vida em cada país. Honestamente, foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. O Japão é realmente estranho para os padrões ocidentais, mas também está cheio de algumas das pessoas mais maravilhosas e gentis que já conheci. A forma como pensam sobre a vida, até nos mínimos detalhes, é tão fascinante quanto reflexiva. Ir para lá mudou minha vida para melhor, mas algo aconteceu no voo de volta do Japão que, embora não tenha arruinado a experiência por completo, deixou uma enorme mancha negra no que deveria ter sido uma lembrança muito grata. O voo para casa foi longo, muito longo, cerca de 9 horas e meia seguido de outro voo de 10 horas. Não é fácil ficar sentado no mesmo assento por tanto tempo. Tenho certeza de que alguns de vocês sabem como é claustrofóbico e constritivo. E o fato de que você nunca consegue relaxar é simplesmente horrível. Suponho que é por isso que as pessoas tomam comprimidos ou bebem daquelas mini garrafas de licor, só para conseguir alguma aparência de relaxamento. Então, estou no meio do segundo voo, de 8 a 9 horas, de volta para minha cidade natal de Nova York, vindo do sul da Califórnia. Já tinha visto a maioria dos filmes a bordo e estava meio assistindo a um filme de ficção científica bobo com Tom Cruise quando ouvi algo pelos meus fones de ouvido. Tirei-os da cabeça para ouvir uma mulher algumas fileiras à frente entrando em pânico em um idioma estrangeiro. Não sou um especialista, mas quase tenho certeza de que era chinês, mas não me pergunte sobre isso. De qualquer forma, ela estava claramente muito assustada ou chateada com algo, e continuava pressionando o pequeno botão acima de sua cabeça. Uma comissária de bordo veio, tentando se manter o mais calma possível, mas obviamente não conseguia entender o que a mulher estava dizendo, devido à barreira do idioma. Levou um momento para a mulher encontrar algum meio de comunicação, e eu observei enquanto ela se inclinava sobre os assentos do meio por um momento, antes de se levantar e correr pelo corredor, com uma expressão de horror no rosto.
Momentos depois, ela surgiu gritando algo que só tinha ouvido nos filmes até aquele momento. Há um médico no avião? Há algum profissional médico no voo? Foi então que percebi que a situação era realmente grave, e não era apenas uma pobre senhora asiática sofrendo um ataque de pânico ou algo assim. A expressão no rosto da comissária de bordo me disse o suficiente, mas isso simplesmente concretizou tudo. Algo terrível estava acontecendo naqueles assentos do meio. Eventualmente, a comissária de bordo apareceu na seção executiva do avião com um homem de aparência profissional, com uma camisa polo, cabelo branco e óculos. Obviamente, ele era um médico de língua inglesa. Ele conseguiu fazer o mesmo que a comissária fez primeiro. Se inclinou para dar à pessoa um breve exame antes de entrar em ação. Ele procurou o homem mais forte e grande que pôde encontrar e nos disse para ajudar. Sei que isso pode parecer rude, mas a autoridade com que ele falou foi poderosa. Ninguém o questionou. Todos simplesmente se levantaram para ajudar como se fosse seu dever. As pessoas são incríveis quando se trata de uma emergência como essa. Os caras maiores começaram a trabalhar para levantar alguém de seu assento, tirá-lo da fila do meio e levá-lo para a parte de trás do avião. Vislumbrei a pessoa quando passaram por mim. Um senhor asiático que estava tão pálido quanto um fantasma e completamente inconsciente, pelo que parecia. Olhei para trás e vi o médico realizando RCP no avião, depois que o deitaram, fazendo compressões no peito e soprando em sua boca aberta. Aquilo foi bastante angustiante, mas um dos caras grandes começou a dizer coisas como: "Vamos, amigo, volte para nós. Abra os olhos, cara." Você podia ouvir a angústia em sua voz quando percebi que aquele homem estava morto, que não tinha pulso e que não voltaria de jeito nenhum. Alguns dos passageiros estavam chorando, outros rezando. Foi uma das situações mais intensas em que já estive em toda a minha vida. Então, nesse momento, olhei para trás e vi as comissárias de bordo tirando uma espécie de saco para cadáveres de algum lugar do avião. Nem sabia que eles tinham essas coisas a bordo. Quero dizer, era exatamente o tipo de coisa que normalmente se vê em algum filme do Vietnã. Aquele grande saco que parecia de plástico com um zíper no meio. O médico e os caras maiores ajudaram a colocar o homem dentro antes de fechá-lo, enquanto algumas comissárias de bordo começaram a reorganizar as pessoas por algum motivo. Elas moviam todos atrás de mim mais para a frente no avião, perguntando a alguns se gostariam de upgrades improvisados para a classe executiva e primeira classe. Mas ninguém me perguntou. Então, no final, estou eu com uma fila de assentos ao lado da janela para mim, com 2 fileiras vazias atrás de mim. E então, é a parte de trás do avião. Realmente deveria ter previsto isso e pedido aos atendentes para me mudarem também. Mas tudo foi tão intenso e todos tinham tanto com o que lidar, que decidi que seria melhor simplesmente não fazer um escândalo. Mas como disse, quando percebi o que estava prestes a acontecer, realmente gostaria de não ter sido tão razoável com toda a situação, porque de repente, os caras estavam levantando os apoios de braço da segunda fila atrás de mim, inclinando os assentos um pouco para trás antes de levantar o cadáver do pobre homem e colocá-lo sobre os assentos. Nem consigo descrever o quão incrivelmente desconfortável tudo isso me fez. Não havia cheiro. Quero dizer, o corpo estava fresco. Só a ideia de que, talvez, a menos de 2 ou 3 metros atrás de mim, estava o corpo de um homem morto. Se era impossível relaxar antes, agora era impossível evitar sentir uma ansiedade incrivelmente intensa. Tentei ignorar, mas, como você pode imaginar, isso é simplesmente impossível. Me peguei olhando para trás entre os assentos de vez em quando, olhando para o material brilhante e sabendo que aquele pobre homem lá dentro simplesmente não tinha pulso. Foi horrível. Ao sair, uma comissária anotou meu nome e disse que eu teria direito a receber dinheiro em meu próximo voo por ser tão incrivelmente gentil e silencioso com toda a situação. Isso quase nunca acontecia, e eles lamentavam muito que eu tivesse que ser o que estava sentado mais perto do corpo. Era o mínimo que poderiam ter feito. Mas honestamente não sinto vontade de voar de novo, não por muito tempo.
Uma noite tranquila no Aeroporto Internacional de Sarasota-Bradenton, na Flórida. A equipe noturna está acostumada às noites tranquilas, mas esta é particularmente calma, e não há um único viajante caminhando pelas terminais ou nas salas VIP. O pessoal atende à retirada de bagagens, e os balcões das empresas de aluguel de carros estão muito entediados, conversando enquanto colocam em dia o pouco trabalho que restava para completar. É quinta-feira de manhã, por volta das 3, sendo 19 de dezembro. O lugar está cheio de alegria festiva, embora ligeiramente silenciada pela hora da noite. Sem dúvida, eles devem ter discutido planos de férias, esperando passar tempo com suas famílias depois de terem um horário tão exaustivo de turnos noturnos. Mas, enquanto isso, algo se aproxima deles, algo imprudente que colocará suas vidas em extremo perigo. O pessoal que gerencia os balcões das companhias de aluguel de carros da National e da Alamo desconhece completamente o que está prestes a acontecer. Não há avisos. Eles não veem nada vindo em sua direção, apenas ouvem um leve ruído vindo do exterior do edifício, indicando que algo está prestes a acontecer. Eles estão completamente desprevenidos para se proteger do perigo iminente. Então, em um momento horrível, um enorme caminhão branco da General Motors atinge a parede externa do terminal como uma bala de uma arma, destruindo a parede completamente e enviando uma chuva de destroços de madeira e plástico para o interior do edifício. O caminhão viajava a uma velocidade tão alta que o impacto com a parede mal o desacelerou e ele continuou se lançando em direção aos balcões de aluguel de carros a velocidades terrivelmente altas, enquanto o pessoal que os manejava saltava de seus assentos e corria para um lugar seguro. Por sorte para eles, seu destino foi construído de maneira incrivelmente robusta e resistiu ao impacto do caminhão graças à sua resistência e à velocidade ligeiramente reduzida deste. Não há dúvida de que as vidas do pessoal que os maneja passaram diante de seus olhos por um momento antes que, felizmente, o veículo parasse completamente. O caminhão, que viajava pela rodovia estadual 41 da Flórida, saiu da estrada e colidiu com a cerca perimetral do aeroporto. Depois cruzou a pista antes de atravessar uma parede de blocos de concreto e entrar na área de retirada de bagagens, onde finalmente parou ao atingir o balcão de uma empresa de aluguel de carros. Incrivelmente, apenas o motorista ficou ferido no caos. Por algum golpe de sorte, ninguém estava parado no balcão esperando para alugar um carro. Se estivesse, não há dúvida de que ficariam presos debaixo do caminhão, sofrendo horríveis lesões abdominais no processo. Na verdade, havia um voo atrasado, mas não havia mais ninguém na área de retirada de bagagens, exceto alguns trabalhadores, disseram Frederick Piccolo e o presidente e diretor executivo do aeroporto. Se isso acontecesse durante o dia, teria sido uma história muito diferente. O motorista Juan Mejias foi transportado mais tarde para o hospital, mas o acidente causou danos importantes na área de retirada de bagagens, nas esteiras transportadoras, nas janelas do teto, nas portas e nas paredes, totalizando cerca de $50 mil em danos. Antes do acidente no aeroporto, foi vista uma multidão de veículos dirigindo imprudentemente na Rota 41 dos Estados Unidos. Segundo um comunicado da Patrulha de Caminhos da Flórida, a causa do acidente era desconhecida naquele momento. Mas, incrivelmente, o álcool não parecia ser um fator, conforme um comunicado da mesma imprensa. No entanto, investigações posteriores mostraram que o Sr. Mejias havia sido acusado de várias infrações por dirigir embriagado no passado, além de dirigir com uma licença suspensa ou vencida. É um milagre que ninguém tenha ficado ferido, mas isso não diminui o fato de que, durante alguns momentos na madrugada de 19 de dezembro, um terror absoluto atingiu os ocupantes do aeroporto. Steven Sylvester e Pradip Sangha eram dois homens que estavam muito familiarizados com aeroportos e viagens aéreas. Cada um deles trabalhava longas jornadas como taxistas, transportando viajantes pelas mesmas rotas de ida e volta para Heathrow. No início da década de 80,
Não se sabe se os dois homens realmente se conheciam, mas não havia dúvida de que provavelmente se cruzaram em algum momento. No entanto, ambos tinham algo em comum que não os aproximou, mas os conectou de uma maneira trágica. Ambos foram assassinados em ataques separados, com 6 meses de diferença, sendo esfaqueados até a morte em casos que permanecem sem solução até hoje. Aqui, examinaremos os fatos de ambos os incidentes e veremos se podemos chegar a nossas próprias conclusões sobre suas mortes prematuras e trágicas. Steven Sylvester tinha 39 anos quando morreu e trabalhava como taxista para uma empresa chamada Skyway Minicabs, localizada na Kingsley Road, na estação de metrô de Hounslow, a apenas 4 milhas do aeroporto de Heathrow. Steven costumava trabalhar no turno da noite, e nas primeiras horas de 17 de novembro de 1983, dirigiu de volta aos escritórios da empresa após levar um passageiro do aeroporto para a cidade vizinha de Feltham. Por volta das 2h30 da manhã, um despachante e outros motoristas voltaram para casa para descansar, deixando Steven sozinho para trabalhar em seu turno. Em algum momento durante a próxima hora, os relatórios policiais indicam que Steven saiu do escritório, presumivelmente para buscar outro passageiro. Se ele respondeu a uma chamada telefônica real ou se alguém visitou o escritório, não está claro, mas sabemos que esse foi o último trabalho que Steven pegaria antes de ser assassinado. Só posso pensar em algumas razões pelas quais um taxista se sentaria no banco traseiro de seu próprio veículo, mas por algum motivo foi exatamente isso que Steven fez. E quando o fez, houve uma luta sangrenta que terminou com o motorista sendo esfaqueado várias vezes até a morte. O assassino, então, tirou seu corpo do banco traseiro antes de colocá-lo no porta-malas do carro e dirigir até o aeroporto, abandonando o veículo no estacionamento de curta duração da Terminal 3 por volta das 4 da manhã daquela mesma manhã. Naquela época, apenas o andar térreo do estacionamento de curta duração era acessível e era usado principalmente por trabalhadores do turno da noite empregados pelo próprio aeroporto. Seja o assassino um desses funcionários, ou alguém que o usou para escapar da justiça voando para fora do país, isso permanece desconhecido. Mas o fato é que esse não era um lugar para deixar o veículo e o corpo se o assassino desejasse que não fosse descoberto rapidamente. Inspeções são realizadas nesse tipo de estacionamento para garantir que não sejam aplicadas multas indevidas, e os motoristas que violam as regras de estacionamento estão sujeitos a multas antes de o veículo ser rapidamente rebocado. Portanto, está claro que quem matou Steven colocou seu corpo em algum lugar onde não seria descoberto rapidamente. Quem quer que fosse o assassino de Steven, certamente estaria empapado no sangue de sua vítima. Assassinatos com faca tendem a ser silenciosos e relativamente discretos, mas são desordenados. E qualquer testemunha potencial certamente notaria manchas de sangue em sua roupa, a menos que, é claro, estivessem usando roupas completamente pretas. Existe a possibilidade de que o assassino tenha visitado um banheiro público para se lavar, e usar um banheiro para deficientes teria dado a ele todo o tempo e privacidade necessários. Um pensamento aterrorizante que alguém poderia fazer isso com quase total impunidade. A polícia só começou sua busca por Steven 4 dias após seu desaparecimento inicial, esperando, obviamente, que seus empregadores ou familiares apresentassem um relatório de pessoa desaparecida. Mas não demorou muito para encontrar seu veículo, e, posteriormente, seu cadáver manchado de sangue foi cruelmente descoberto no porta-malas de seu próprio táxi. A polícia ficou perplexa com o assassinato aparentemente aleatório e isolado. Mas isso foi apenas até que se tornou evidente que o assassino havia atacado novamente. Apenas meio ano após o primeiro assassinato, houve outro na mesma área de Londres. A vítima foi um homem chamado Pradeep Sangha, um motorista do sul da Ásia que trabalhava para a companhia Blue Star Minicabs, localizada na Martindale Road, perto de Hounslow. Pradeep era um homem altruísta e realmente ajudava a complementar a renda de seu sogro dirigindo seu táxi
durante algumas horas nas tardes dos dias de semana. No Reino Unido dos anos 80, a maioria dos táxis privados superiores não estava equipada com rádios de onda curta, então, após completar cada viagem, não tinham outra opção senão retornar aos escritórios da companhia para esperar outra corrida. Era uma sexta-feira à noite, em 30 de março de 1984. Pradeep Sangha já havia feito cerca de uma dúzia de viagens naquela noite e havia retornado aos escritórios da companhia para esperar por chamadas adicionais. Por volta da meia-noite, alguém ligou para os escritórios da Blue Star de um telefone público localizado perto de alguns semáforos na Great West Road. Esse telefone público em particular estava a poucos passos do escritório, e não fazia sentido que alguém gastasse dinheiro ligando quando poderia simplesmente ter ido a pé até a companhia de táxis. Mas o que sabemos com certeza é que a pessoa que ligou pediu um táxi para ir a Feltham, que novamente não estava muito longe dos escritórios, talvez a 20 minutos a pé no máximo. Na mesma hora, um homem alto que acabou por ser um soldado e duas jovens chegaram aos escritórios, também querendo pegar um táxi para a cidade vizinha de Feltham. Isso, junto com pequenas inconsistências no registro de viagens da companhia, confundiu a polícia quanto a qual corrida Pradeep pegou primeiro. Primeiro, perto do telefone público, depois, fez a chamada inicial para um pequeno bar de vinhos conhecido como Boom Boom, assim como para um restaurante do sul da Ásia chamado Heater Tandoori. É muito possível que quem fez a chamada frequentasse qualquer um desses dois negócios. Mas, apesar da proximidade e do número de testemunhas potenciais na área, nenhuma alma viu Pradeep chegar para pegar o passageiro. O que aconteceu a seguir não está claro. Nem a suposta rota do veículo, nem o período de tempo faziam sentido. Mas o que sabemos é que o veículo de Pradeep foi encontrado completamente abandonado e quase sem gasolina, em uma via de acesso ao lado da A30, perto da cerca de segurança sul do aeroporto de Heathrow. Alguém havia removido as chaves da ignição e tentado abrir o porta-malas do carro, mas não conseguiu devido a uma falha mecânica. Tudo provavelmente ocorreu entre 12h30 e 2 da manhã de sábado, 31 de março, em um trecho de estrada especialmente movimentado e frequentado por muitos caminhões e veículos. Portanto, é provável que alguém em algum momento tenha notado o veículo parado e chamado a polícia local. Pouco depois das 2 da madrugada, a polícia encontrou Pradeep Sangha caído atrás do banco do passageiro de seu veículo, tendo sido esfaqueado em um ataque frenético e sustentado que deixou seu corpo com mais de 30 feridas de faca. Também observaram que algumas das cartas de crédito de Pradeep, juntamente com uma pequena quantidade de dinheiro de sua carteira, estavam faltando. Relacionado a esse último detalhe, é muito possível que o motivo tenha sido um roubo que deu errado. Mas é muito mais provável, dado o assassinato, que houvesse outra razão. Tinha quase exatamente o mesmo modus operandi do assassinato de Sylvester. O assassino simplesmente desejava mudar um pouco os detalhes para confundir os possíveis investigadores. Mas, de qualquer forma, a polícia metropolitana ficou perplexa quanto aos motivos do assassino. Dado que Steven Sylvester era de origem afro-caribenha e Pradeep Sangha era do sul da Ásia, poderia ser possível que o motivo fosse o racismo. Uma possibilidade remota, mas a ser considerada, não obstante. Uma declaração da polícia sobre os assassinatos indicou que desejavam interrogar um homem de maior estatura em relação aos assassinatos, mas não deram mais detalhes sobre por que queriam fazer isso. No entanto, sabemos por investigações posteriores que uma réplica da adaga de comando Fairbairn Sykes foi deixada deliberadamente debaixo do banco do passageiro do táxi de Steven Sylvester. A polícia rapidamente descartou a possibilidade de que fosse a própria faca de Steven, pois não tinha suas impressões digitais, e esses itens são relativamente raros e frequentemente vistos como puramente colecionáveis. Parece que o assassino a deixou lá deliberadamente, possivelmente como uma espécie de cartão de visita, para dar pistas aos investigadores sobre sua identidade ou para desviá-los rapidamente. Os facas de comando
tornaram-se o fator que uniu ambos os casos, não apenas porque eram a arma homicida preferida. No caso do assassinato de Pradeep, foi encontrada uma faca de trincheira do Exército dos Estados Unidos, comumente entregue aos boinas verdes do Exército dos Ilhais Comaeua, a pouco mais de 2 milhas da autoestrada A30, escondida atrás do telefone público. A polícia analisou amostras de sangue e rapidamente confirmou que essa era a arma homicida usada para tirar a vida de Pradeep. Mas há outro fato interessante em torno do assassinato do homem Pradeep. Ele era da religião Sikh, e um dos pilares da religião é a ideia de que os homens sempre devem carregar um pequeno punhal cerimonial conhecido como kirpan. Este, em particular, tinha uma faixa azul ao redor que nunca foi encontrada e, evidentemente, foi tomado como uma espécie de troféu. Como indicado anteriormente, ambos os casos permanecem sem solução até hoje. Mas há algumas perguntas e detalhes interessantes que, se explorados, poderiam lançar luz sobre o paradeiro e a identidade do assassino ou seus verdadeiros motivos. Por exemplo, um monte de pequenas chaves foi encontrado na parte traseira do carro de Steven Sylvester, e a polícia metropolitana não parecia entender por que elas foram deixadas lá. Quando as levaram a um chaveiro, o especialista presente estava certo de que eram para um relógio ou para dar corda em um relógio antigo, mas não tinha dúvida de que, se tivessem encontrado o relógio em particular que se encaixava, teriam algum tipo de pista no caso. Outra pergunta crucial seria: quem usou exatamente o telefone público para ligar naquela noite? Aquele que estava tão perto do escritório de táxis que fazia pouco sentido para eles usá-lo. Como disse anteriormente, os escritórios de táxis estavam simplesmente ao virar da esquina. A única razão que posso pensar para essa pessoa não ter caminhado até lá seria para evitar ser identificada por possíveis testemunhas, bem como para evitar as câmeras de circuito fechado de televisão presentes no caminho ou nos escritórios. No entanto, após o assassinato de Pradeep, alguns caminhoneiros que usavam a A30 nas primeiras horas da madrugada de 31 de março vieram com informações. As testemunhas contaram sobre um homem parado perto de um veículo com marcas de táxi e foi descrito como tendo entre 30 e 40 anos e vestindo um terno cinza de 2 peças, com cabelo grisalho ou areia. Existe a possibilidade de que fosse simplesmente um transeunte, um homem que havia parado apenas para oferecer ajuda a alguém necessitado. Mas se esse fosse o caso, onde estava seu veículo? Nenhuma testemunha relatou um carro adicional estacionado ao lado da estrada. Então podemos deduzir conclusivamente que esse homem era efetivamente o passageiro naquele momento. E se ele era o passageiro, também era o homem que assassinou Pradeep e tomou seu punhal cerimonial como troféu. Já se passaram 37 anos desde que Steven Sylvester foi assassinado, enquanto trabalhava em seu turno da noite, e a polícia não está mais perto de descobrir a verdade sobre seu assassinato do que naquela época. Existem muitas incertezas em torno de tal caso, mas uma coisa é terrivelmente certa. Um indivíduo frio e calculista, psicopaticamente obcecado por facas, foi capaz de planejar e executar 2 assassinatos e sair impune. Com toda probabilidade, há um homem que hoje caminha por Londres dedicado à sua vida diária e que tem gratas lembranças daquelas 2 noites de 1983 e 1984, nas quais se entregou às suas fantasias assassinas e as tornou realidade. Há muitas possibilidades de que, de vez em quando, ele abra um pequeno gabinete trancado escondido em sua casa, tire uma pequena adaga cerimonial de kirpan e sinta o frio em sua palma que o leva de volta àquela noite em que tirou a vida de Pradeep. Também existe uma clara possibilidade de que o homem sinta um imenso prazer ao saber que está caminhando impunemente, mesmo dado o fato de que tomou troféus, deixou pistas e não foi realmente descoberto por testemunhas. Para todos os efeitos, superou uma das forças de aplicação da lei mais antigas e eficazes que o mundo já conheceu. Ele tomou seu lugar ao lado de pessoas como Jack, o Estripador, e o assassino do Zodíaco,
que foram capazes de cometer alguns dos piores crimes da história e passar completamente despercebidos. Só posso esperar que as famílias dos assassinados possam encontrar paz de alguma forma, mesmo quando seus entes queridos morreram de maneiras tão assustadoras e misteriosas. Marrocos é um dos lugares mais bonitos em que já estive na minha vida. Desde as praias até os desertos, passando pelas florestas e pelos antigos souks e bazares comerciais, é simplesmente um lugar visualmente fenomenal. Eu não tinha ideia de que o lugar poderia ter florestas, então se você ficou surpreso ao ouvir isso, não se preocupe. Como eu disse, Marrocos é alucinante. Não foram apenas as vistas que achei tão memoráveis. Os sons dos instrumentos tradicionais, os camelos bramando sob os chicotes dos cavaleiros, e os cheiros de Marrocos também estão gravados na minha memória. Especiarias, incenso, perfumes doces, mas também coisas menos saudáveis, como o haxixe. Não sou do tipo que costuma fumar, embora tivesse alguns amigos na universidade que o faziam, então sei como cheira. E Marrocos está cheio dessas coisas. No final da nossa viagem de 3 semanas, minha namorada e eu chegamos atrasados ao voo de volta. Estávamos tão mal organizados que me surpreende que tenhamos conseguido manter a cabeça no lugar. Chegamos tão atrasados ao nosso horário que não tínhamos absolutamente nenhuma chance de seguir o conselho de um companheiro de viagem que nos deram na noite anterior. Parecia um pouco estranho, mas ele insistiu que descêssemos do ônibus no meio do caminho, comprássemos novos bilhetes e continuássemos o restante da viagem. Quando perguntei por quê, ele simplesmente bateu no nariz com o dedo dizendo que isso era para eu descobrir. Ele era um pouco idiota, para ser honesto. Não ia seguir os conselhos de alguém que poderia estar brincando conosco. Como se eu tivesse dinheiro ou tempo livre para comprar um par de bilhetes novos, sem motivo algum. Então ignoramos seu sábio conselho e simplesmente pegamos o ônibus que havíamos planejado pegar na manhã seguinte. Subimos no ônibus de Chefchaouen, o último trecho da nossa viagem à capital Rabat. Foi uma viagem muito longa e desconfortável no velho e desgastado veículo que parecia estar na estrada desde os anos 50, ou algo assim, sem mencionar que se complicou pelo fato de que, pela primeira vez durante toda a viagem, consegui comer algo que não me caiu bem. Nem é preciso dizer que me senti bastante mal quando finalmente chegamos ao aeroporto. Devíamos ter apenas cerca de 1 hora de desespero antes que nosso voo partisse. Então acabamos nos apressando no check-in, e eu devia parecer visivelmente ansioso para todo o pessoal presente, o que geralmente não é uma boa ideia ao viajar internacionalmente. Também tínhamos uma grande quantidade de moeda marroquina para trocar de volta para libras britânicas, e lembro que o caixa parecia bastante suspeito pelo fato de termos tanto dinheiro e parecermos estar com muita pressa para sair do país. Uma pressa para ir embora. E, no meu caso, uma enorme pressa para encontrar um banheiro, já que eu estava com problemas estomacais sérios por causa daquele tagine de cordeiro pouco confiável que havia comido na noite anterior. Claro que era a Lady Murphy que os agentes de segurança nos parassem para uma inspeção mais detalhada de nossa bagagem. Era exatamente o que não precisávamos. Naturalmente, foi o que aconteceu. Depois de tirar quase tudo o que empacotamos, eles decidiram chamar outro membro da segurança para dar uma olhada mais detalhada. Então, cometi o erro quase fatal de informar que realmente precisava ir ao banheiro enquanto esperávamos, explicando meu terrível mal-estar estomacal em árabe, apontando dramaticamente para meu ventre e fazendo caretas. Ele me perguntou em um inglês entrecortado: "Você engoliu alguma coisa?" E entendi que ele estava me perguntando se eu havia tomado algum medicamento. Eu respondi que havia tomado um endurecedor de fezes, mas que não parecia estar ajudando em nada. Foi só então que percebi que cada um de nós tinha uma compreensão completamente diferente da situação. De alguma forma, suponho que ele viu nossos bilhetes de ônibus e sabia de onde estávamos vindo. E começou a explicar que Chefchaouen é uma grande região produtora de haxixe, e que ele precisaria fazer uma inspeção mais aprofundada antes de nos permitir embarcar no voo. Meu coração afundou.
Ele pensou que eu era um traficante de drogas. Quero dizer, não estava preocupado que encontrassem algo, já que não era o que suspeitavam. Mas todo o atraso significava que poderíamos perder nosso voo de volta para casa, o que seria um grande inconveniente. No momento não precisava de nada daquilo. Não apenas isso, mas o fato de que não encontrariam nada significava que a inspeção poderia ser muito detalhada, se é que você me entende. Antes, eu estava em perigo físico de sujar completamente minhas calças por causa do tagine. Mas agora o medo se transformou em um perigo claro e presente para a integridade da minha roupa íntima. Tentei explicar que precisava ir ao banheiro. Mas nesse ponto, 2 policiais armados com cães farejadores apareceram e praticamente nos levaram como sapos para um canto da área de segurança, enquanto esperávamos, confiantes, embora um pouco nervosos, para que revistassem nossas malas. Depois me acompanharam até uma sala de entrevistas onde um funcionário da imigração marroquina literalmente tocou meu estômago enquanto me fazia uma série de perguntas em inglês perfeito sobre meus hábitos de consumo de drogas. Ele perguntou se eu sabia que Chefchaouen era uma grande região produtora de haxixe, e eu disse que sabia que era feito em todo o Marrocos. Ele perguntou se eu já havia sido oferecido algo durante minha estadia no país, e eu respondi sinceramente, cometendo um grande erro. Ele se voltou para seus colegas, sorriram e disseram algo em árabe que eu quase tinha certeza que se traduziria como "pegamos um". Depois de falar um pouco entre eles, o funcionário da imigração me disse que eu teria que esperar enquanto traziam um médico para me examinar. Mais uma vez tentei explicar que havia ocorrido um terrível mal-entendido e que tudo o que eu tinha era um mal-estar estomacal, nada ilegal. Implorei para que me deixassem ir ao banheiro, mas quanto mais eu fazia isso, mais certos eles pareciam de que me haviam pego e que qualquer ida ao banheiro seria inevitavelmente para esconder as evidências. Minha namorada estava chorando enquanto esperávamos. Tudo estava mais sombrio do que sombrio, porque os funcionários pareciam estar se divertindo com meu sofrimento. Entendo que seja porque pensaram que haviam pego um contrabandista e provavelmente receberiam uma comissão ou algo assim por isso, então não posso culpá-los, mas isso tornou a situação muito pior. Finalmente anunciaram que o médico havia chegado para me examinar, mas não havia ninguém vestido de branco com um estetoscópio. Apenas os 2 oficiais de segurança originais que nos haviam parado em primeiro lugar. Foi horrível. Perguntei se eles tinham alguma credencial médica, mas simplesmente riram e me disseram para segui-los e que, se eu resistisse, me colocariam em uma prisão marroquina como contrabandista e me acusariam de algum crime inventado. Obviamente não tive escolha a não ser segui-los. Eles me levaram para uma sala nas profundezas de um centro de detenção e fiquei surpreso com o que vi. Era algo que nunca tinha visto antes, mas ao vê-lo, tudo fez sentido muito de repente, talvez sentido demais. Era basicamente um grande vaso sanitário de aço inoxidável, sem nenhum método óbvio de descarga. Era obviamente o lugar onde os contrabandistas evacuavam tudo o que havia dentro deles, antes que os funcionários da imigração pudessem examinar os dejetos em busca de qualquer contrabando suspeito. Então, o funcionário que falava inglês me disse de uma maneira muito intimidante que ele descobriria se eu estava mentindo ou não. Na verdade, agradeci a ele por finalmente me deixar usar o banheiro. Chame de síndrome de Estocolmo ou o que for, mas naquele momento eu estava tão endurecido quanto o traseiro de um urso. Mas quando perguntei se era possível ter um pouco de privacidade, sua expressão mudou. Ele me disse em termos muito claros, enquanto colocava uma luva de látex na mão, que ou eu tirava o que havia dentro de mim ou ele faria isso. Eu estava absolutamente horrorizado. O cara era enorme, um verdadeiro urso de homem, e suas mãos eram enormes. Tremia de medo. Apenas assenti. Ele me empurrou para dentro da sala com o banheiro especial e fechou a porta atrás de mim. Depois fez um gesto através da janela de plexiglass para que eu fizesse minhas necessidades. Foi então que percebi que teria algum tipo de vingança contra o homem que estava prestes a fazer algo realmente repugnante, e que agora era ele quem não tinha outra escolha, a não ser sofrer com isso.
Fiz o que me mandaram. Abaixei as calças e comecei a encher o vaso com todo aquele tagine pouco confiável que havia consumido na noite anterior. Houve um momento em que pensei em pedir um pouco de privacidade novamente, mas gradualmente percebi que não me importava mais. Se ele queria ficar para perceber o gigantesco e sangrento erro que havia cometido, que fosse. Além do puro alívio que senti ao finalmente sentar em um vaso sanitário, que tornou o que veio a seguir muito mais fácil. De fato, eu gemia enquanto um trovão explosivo de fezes saía disparado do meu traseiro e meu traseiro se tornou temporariamente um spray de fezes e muco intestinal. Me encontrei olhando para ele através daquela janela de plexiglass, com um sorriso presunçoso que dizia: "Eu te avisei, cara, não avisei?" Depois de mais ou menos um minuto, ele simplesmente balançou a cabeça, se afastou e me deixou fazer o que precisava. Quando voltei para minha namorada, ela estava reempacotando nossas coisas e não tinha certeza do que aconteceria comigo naquele centro de detenção do aeroporto. Ela voltou a chorar quando me viu, me abraçou enquanto soluçava algo como: "Vamos embora daqui, querido. Não quero ficar aqui nem mais um minuto." Exatamente os meus sentimentos. Em um caso de sorte incomum para pessoas tão desorganizadas como nós, nosso voo acabou sendo atrasado por algumas horas. Então conseguimos chegar em casa sem problemas. Mas toda a experiência me ensinou muito. Sempre há policiais terríveis onde quer que você esteja. Aprenda seus direitos, certifique-se de lembrar seu passaporte e sempre carregue algumas notas de emergência, caso precise subornar alguém em um banheiro para deficientes em um aeroporto, para se salvar de um mundo de vergonha e estresse. Já não voo. Costumava voar muito. Na verdade, era uma grande parte do meu trabalho viajar pelo país para apresentar perspectivas de investimento em reuniões realizadas para administradoras de fundos de hedge abastadas. Era um trabalho confortável, quero dizer, pagava muito mais do que valia. Mas agora trabalho em casa e dirijo para todos os lugares. Estou falando de todos os lugares. Vivo na cidade de Nova York, mas meus pais moram na Flórida desde que se aposentaram. E sim, eu dirijo até lá para vê-los 3 vezes por ano. Às vezes é bastante terrível, mas prefiro dirigir até lá, me sentir mal e reclamar do estado ruim da estrada, do que voar. E agora te direi por quê. Era um voo regular de LaGuardia para Houston, outro viagem de negócios para flertar com investidoras ricas do petróleo no Texas. Estava sentado em um assento ao lado da janela na classe executiva. A decolagem foi perfeitamente normal. Tudo estava indo bem. Nada que eu não tivesse feito centenas de vezes antes. Enquanto folheava a revista a bordo e olhava o menu de bebidas, acabei adormecendo. Tive que me levantar por volta das 5h30 para pegar o voo e nunca fui uma pessoa matinal. Então, assim que pude, fechei a cortina da janela ao meu lado. Fechei os olhos e tentei tirar um cochilo para estar o mais fresco possível para a reunião da tarde. Bem quando estava prestes a adormecer, ouvi um barulho forte, um pop. No meu estado de cansaço, realmente pensei que era uma garrafa de champanhe sendo aberta por alguém em traje de celebração, mostrando que estava optando por um café da manhã com bebida. Olhei ao redor e não havia ninguém com uma garrafa. Não havia nenhuma comissária de bordo com um balde de gelo, nada disso. Então, uma ideia horrível me passou pela cabeça, e para dissipar meus medos aparentemente irracionais, abri a cortina da janela para verificar o motor da asa esquerda do avião. Lembro que esperava que tudo estivesse bem. Nunca tinha acontecido nada em um voo antes, embora eu já tivesse tido aqueles pequenos lampejos de medo anteriormente. Mas não estava bem. O som de estouro foi exatamente o que eu temia. Havia fumaça saindo do motor e uma espessa corrente de vapor escuro que se arrastava enquanto voávamos. Chamei uma comissária de bordo e, em silêncio, apontei para a janela, não querendo gerar muito pânico. Quando ela olhou, ficou pálida e depois correu pelo corredor em direção à cabine. Momentos depois, outros notaram o que eu tinha visto.
gritos de pânico ecoando por todo o avião à medida que mais e mais pessoas se davam conta do perigo em que estávamos. As pessoas corriam para o lado esquerdo do avião, olhando pelas janelas e gritando o tempo todo, enquanto as comissárias de bordo tentavam o máximo possível manter a calma e tranquilizar os passageiros. Bem antes de o pânico atingir seu ponto crítico, o piloto apareceu pelo intercomunicador. Acho que esse foi o momento mais estranho e surreal da minha vida, quando as pessoas estavam perdendo a cabeça. Mas o capitão estava suficientemente calmo a ponto de parecer quase entediado. Suponho que esse seja apenas o nível de treinamento que recebem. O capitão disse a todos para manterem a calma e voltarem aos seus assentos, e que o avião faria um pouso de emergência no aeroporto mais próximo, que naquele momento era um aeroporto em Norfolk. Na verdade, aterrissaram muito bem, e a única coisa remotamente ruim que realmente aconteceu naquele dia foi que tive que reorganizar a reunião de investimento. Mas juro por Deus que uma parte de mim pensou que o avião estava prestes a se tornar uma bola de fogo quando o motor explodiu e despencamos em direção à Terra a umas 500 milhas por hora. Provavelmente foi a experiência mais aterrorizante que já passei, e apesar de tentar, nunca mais consegui subir em um avião. Então, como disse, agora dirijo para todos os lugares. E por mais que isso seja ruim, é melhor do que suar frio e ter ataques de pânico ao sentar na pista em algum lugar, esperando os motores pegarem fogo. Trabalho como controlador de tráfego aéreo no Sky Harbor International, em Phoenix, Arizona. É uma carreira com a qual sonhei desde criança, quando meu pai costumava me levar exatamente ao mesmo aeroporto onde trabalho agora, para ver os aviões rugirem sobre nosso carro antes de aterrissarem na pista. No início, queria ser piloto. Voar aquelas máquinas teria sido o máximo, mas não tinha visão perfeita, o que era um requisito. Foi devastador no início, mas o fato de meu pai ser um pai maravilhoso me assegurou que havia mais de uma carreira para um garoto obcecado por aviões como eu. Então, trabalhei duro na escola, entrei na faculdade e trabalhei ainda mais lá. Muitos anos depois, consegui um emprego no meu querido aeroporto como controlador de tráfego aéreo. O que vou contar é a história de um incidente que ocorreu em julho de 1997, quando eu ainda era relativamente jovem e inexperiente. Para tornar a história mais compreensível para as pessoas, tentarei evitar tanta gíria técnica de aviação quanto possível e manter a narrativa clara e concisa para não entediá-los. Mas compreendam que isso é algo que nem eu nem meus colegas conseguimos explicar completamente. Então, se parecer que há muitos buracos na história, é porque há, tanto para mim quanto para vocês. Uma noite, estou sentado na torre de controle de tráfego aéreo, lutando contra a fadiga com xícaras de café preto forte. Acho que costumava beber umas 7 ou 8 xícaras em algumas noites, uma após a outra, nas ocasiões em que o cansaço começava a tomar conta de verdade. Uma das coisas mais irritantes de começar nessa profissão é que você basicamente não tem outra opção a não ser fazer turnos noturnos durante meses e meses seguidos, já que o tráfego aéreo geralmente é mais lento durante a noite. Isso dá aos novos funcionários a chance de realmente se acostumarem com toda a rotina de guiar aeronaves, até que tenham experiência e confiança suficientes para trabalhar durante os turnos diurnos, quando as coisas podem ficar muito mais intensas com padrões de espera, basicamente uma fila para aterrissar que fica a uns 20 mil pés de altura, e múltiplos pousos simultâneos. As vidas das pessoas estão em risco em um trabalho como este, e é um pouco assustador quanto o poder é colocado nas mãos de homens e mulheres individuais. Qualquer um que tenha assistido a Breaking Bad saberá que podemos causar ou prevenir os atos de destruição mais desenfreados já vistos por olhos humanos. E estou certo de que não ficarão surpresos ao saber que passamos por avaliações físicas e psicológicas periódicas para garantir que todos estejam no seu melhor enquanto realizam seu trabalho. Mas, de qualquer forma, uma noite estou sentado lá com meu supervisor no intervalo quando normalmente recebo um sinal na console de radar à minha frente.
Quando isso acontece, você vê uma pequena mensagem emergente na tela, junto com uma pequena etiqueta que basicamente lhe dá o número do voo e, portanto, todas as informações sobre de onde vem o avião, seu tamanho e modelo, coisas assim. Só que, em vez de dizer AZ Tensor 4, essa coisa tem algo como XIGGAZ1. Não é exatamente assim, mas lhes dará uma ideia do quão incomum era e de como reconheci imediatamente que algo era muito diferente sobre esse avião que se aproximava. Então, faço o habitual de sintonizar meu rádio na frequência que suspeito que o avião que se aproxima me ouvirá. E estava prestes a tirar os fones de ouvido quando esse horrendo gemido agudo, apenas alguns tons abaixo do que faria meus ouvidos sangrarem, soou. Imediatamente desconecto e pergunto a um dos meus colegas disponíveis se estão captando aquele som metálico no mesmo canal. Eles verificam e obtêm o mesmo. Simplesmente tiram os fones de ouvido com um grito antes de me dizerem que algo deve estar acontecendo com o sistema de comunicação da aeronave. Para tentar superar isso e guiá-los de qualquer maneira, se não o fizéssemos, poderia haver um acidente. No controle de tráfego aéreo, 1 ou 2 pequenos erros poderiam significar centenas, talvez até milhares de mortes. Então, como um tolo, começo a fazer o que me dizem, seguindo o protocolo habitual e dando-lhe seu alcance e direção para a pista disponível mais próxima. Só que não há absolutamente nada vindo do avião. De fato, a única coisa que posso ouvir acima do som metálico é uma ligeira mudança no tom e no timbre do gemido, com o ocasional clique metálico audível durante todo o ruído. É o momento em que percebo que o que quer que esteja no céu não está se movendo a uma velocidade constante. Está se movendo e parando, repetidamente. Ou pelo menos, essa é a imagem que estava construindo ao observar o radar. Não havia nenhum avião do qual eu tivesse conhecimento naquele momento que fosse capaz de fazer isso. E me vi olhando da torre na direção em que estava, tentando vislumbrar as luzes do avião. Mas não havia nenhuma. Era como se não houvesse nada ali, apenas um céu vazio onde uma luz intermitente deveria estar. Não é o tipo de profissão em que você pode simplesmente pedir ajuda, nem com a equipe reduzida que gerencia as torres à noite. Não é como se todos os outros estivessem ocupados com suas próprias coisas. Certamente não podia perguntar ao colega que estava lá anteriormente, além de estar determinado a mostrar que era digno daquela posição. Então, ocorre algo realmente estranho. O avião começa a se mover lateralmente, como se fosse algum tipo de caça militar embarcando em uma manobra de emergência, um helicóptero ou algo completamente diferente, e faz isso a velocidades alarmantes. Minha estimativa mais próxima é que estava se movendo a mais de 1000 milhas por hora, o que teria gerado algum tipo de explosão sônica. Sinceramente, isso é algo que me confunde e assusta até hoje. O sinal desapareceu do radar pouco depois, e fui forçado a me concentrar em outro avião que estava etiquetado com tanta regularidade quanto qualquer outro. Não mencionei o incidente a ninguém. Não queria que pensassem que estava louco ou que o turno noturno estava me afetando demais. Apresentei um relatório, mas não resultou em nada. Simplesmente o arquivaram e o esqueceram. Mas nunca o esqueci. Em todos os meus anos como controlador de tráfego aéreo, é algo que nunca se repetiu. Não estou dizendo que foi um OVNI nem nada parecido, não acredito nesse tipo de coisa, nunca acreditarei. Mas está firmemente arquivado como inexplicável e, francamente, faria qualquer coisa para descobrir exatamente o que era. Seja uma nave militar avançada, uma falha de radar ou algo completamente diferente.